Pessoal, resumo do módulo 2, o conjunto dos números irracionais. Vamos tentar entender o que são esses números irracionais. No vídeo anterior eu falei um pouco do conjunto dos números racionais. São números que podem ser inteiros ou não inteiros, positivos ou negativos, tá? Os irracionais, eles são valores não inteiros, ok? Assim como os racionais têm valores não inteiros. São valores infinitos, eles não têm fim, assim como os racionais, você tem as dízimas periódicas dos números racionais, só que os números irracionais não têm esse período, tá? Então são dízimas onde você não encontra esse período. O que significa? Presta atenção para saber diferenciar. Porque, como eu disse, né, eu vou colocar aqui nas observações, ó, o número 1, ele é inteiro e positivo, então ele é natural, ele também pode ser inteiro relativo, como pode ser racional, tá? É um conjunto dentro do outro. Isso eu expliquei melhor na outra aula, tá? O menos 1. O menos 1 é um número inteiro relativo e ao mesmo tempo racional. O 0,5 ou menos 0,5. Agora ele já não é mais nem natural nem número inteiro relativo. Agora, como ele já é um valor não inteiro, ele é simplesmente um número racional, tá bom? Ele é a última camada ali daquele diagrama que eu tinha feito. Assim como você tem o 0,5, você pode ter o 0,5555, que é uma dízima periódica, ou menos 0,555. E aqui você ainda tem a presença dos números racionais. Por quê? Porque você consegue escrever esse valor em uma razão. O que significa? Eu consigo, através do processo da fração geratriz, descobrir que fração que gera esse número. Se a gente pega então 0,555 e iguala ele a x, e você pode fazer isso matematicamente falando, você está falando que o x vale esse valor. E você lembra que uma equação é como se fosse uma balança, ela não se altera se você fizer a mesma coisa nos dois membros. Você pode fazer o seguinte, ó, nesse membro multiplica por 10, fica 10x, no outro você multiplica por 10, move a vírgula uma vez para o lado, fica 5,555 e assim por diante. Você pode fazer isso, tudo bem? Vou apagar essa multiplicação aqui, deixar só o que interessa pra gente. E agora a gente pode pegar essas duas equações e subtrair tanto de um lado quanto do outro. Novamente, a gente está falando ainda da balança. O que eu faço de um lado eu faço do outro, tá? Nos dois membros, essa igualdade não se altera. E o que eu estou subtraindo, se você parar para observar, é a mesma coisa. Enquanto o 0,5555 era o valor de x, o valor de 10x é 5,5555. Então, a mesma coisa dos dois lados. Eu vou fazer essa subtração aqui, ó, porque matematicamente ela faz sentido, não teria problema nenhum não estar realizando essa subtração. Então, se você fizer a subtração de 0,5555 menos 5,555, você já pode cortar essa dízima, tá? Ela se anula. Então, vai ficar 0 menos 5 dá menos 5. Do outro lado, você faz x menos 10x, vai dar menos 9x. Você tem menos de um lado e menos do outro, você pode multiplicar por menos 1, vai ficar 5 positivo e 9x positivo. O que o 9 está fazendo com o x? O 9 ele está multiplicando o x, então você pode passar para o outro lado. Portanto, x nada mais é do que 9, aliás, 5 dividido por 9. 5 dividido por 9. Só por curiosidade, pega uma calculadora e coloca 5 dividido por 9 e vê quanto que dá. Vai dar exatamente o valor que a gente tinha comentado, 0,555. Inclusive, ó, ele está presente aqui. Então a gente chega à conclusão que é sim um número racional, porque pode ser escrito uma razão. Razão é fração, tá, gente? Então a gente chega à conclusão, ó, vou apagar toda essa informação, se você precisar você volta o vídeo, e vou escrever simplesmente que 0,555 é igual a 5 dividido por 9, tá bom? Então vamos lá. Onde eu vou encontrar isso? Onde o pessoal se deparou com isso para encontrar esses números irracionais, tá? Aliás, só para deixar bem claro, enquanto aqui a gente tem uma dízima periódica, você sabe qual é o próximo valor da tua dízima. No caso do irracional, não, tá? Essa é a grande diferença. Então o número irracional também é um valor não inteiro, só que você não consegue determinar de forma rápida quais são as próximas casas decimais, porque não existe um período, você tem que sair calculando, e a próxima casa você calcula, e a próxima calcula, e calcula, de forma infinita, tá? Mas sem repetição.
A gente consegue observar isso em triângulo retângulo, presta atenção. Provavelmente foi aqui a primeira situação onde o pessoal se deparou com os números irracionais, né? E aí eles devem ter pirado com isso. Vamos lembrar o seguinte, tá? Quem esqueceu que a gente vai falar de teorema de Pitágoras, coloquei aqui, ó, uma menção, né, uma bibliografia matemática, né? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, tá? Em outras palavras, eu estou falando o seguinte, ó, para quem não lembra, se você tem um triângulo retângulo tem a presença de um ângulo reto. Os valores que estão, as medidas, né, dos lados que estão ao lado do ângulo reto, a gente chama de cateto. Eu posso chamar aqui de, vamos chamar de C de cateto e cateto, e oposto ao ângulo reto a gente tem a medida da hipotenusa, tá? A gente não costuma escrever com essas letras porque o H a gente usa muito para altura, então a gente pode trocar e colocar o seguinte, ó, a hipotenusa é A, o cateto é B e outro cateto é C. Se você pegar a fórmula, né, teorema de Pitágoras, é o seguinte, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual a você pegar um dos catetos ao quadrado e somar com outro cateto ao quadrado, tá? Você tem que lembrar disso daqui. Vamos por essa primeira situação aqui, que ela é bem simples. Você sabe que o x é a hipotenusa porque está oposto ao ângulo reto, então você coloca ele ao quadrado e fala o seguinte, ele vai ser igual a um dos catetos, que é o 12, por exemplo, 12 ao quadrado, mais o outro cateto que é o 16 ao quadrado. Você sabe que 12 ao quadrado dá 144, mais 16 ao quadrado dá 256, tá? 144 mais 256 dá 400, então você sabe que o x ao quadrado é igual a 400. Quando você observa essa situação, que número vezes que número dá 400? Você pode fazer isso de forma fácil. Pega esse quadrado, joga para o outro lado, troca a operação, manda para lá e ele vira uma raiz, tá? Raiz de 400, pode jogar na calculadora, dá 20. Se você estiver falando de centímetro, por exemplo, é 12 centímetros, 16 centímetros, então aqui vai ser 20 centímetros. Se estiver falando de metro, vai ser 20 metros, assim por diante. O fato é que a gente conseguiu calcular de forma simples através do teorema de Pitágoras, tá? Vamos para uma situação semelhante, agora falando de um quadrado, onde a medida dos lados é igual a 1. Vamos tentar descobrir a diagonal. Se você treina um pouquinho de teorema de Pitágoras, você percebe que a diagonal nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá bom? Mesma coisa, vamos colocar que o x é a hipotenusa, x ao quadrado é igual a um dos catetos é 1, 1 ao quadrado mais o outro cateto que é 1, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então fica 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2, então x ao quadrado é igual a 2. E aqui que está o desafio. Pensa aí, que número vezes que número dá 2? Ou, se você quiser, como eu disse, de forma prática, você pode jogar o quadrado para o outro lado, né? A operação inversa fica raiz quadrada de 2. Que número vezes que número dá raiz quadrada de 2? Você pode pensar em 1 vezes 1, mas 1 vezes 1 dá 1. Não chegou no 2. Então você pode pensar 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, passou do 2. Aí você fala assim, vou pegar 1,5, 1,5 vezes 1,5, vai dar quanto? Dá 2,25. E então 1,5 não dá, passou. Então eu pego 1,4, 1,4 vezes 1,4, dá 1,98. E não chegou, tem que aumentar uma casa decimal, vou colocar 1,45. E você vai ficar fazendo isso infinitamente. Você não vai achar o fim disso porque é um número irracional, e você também não vai achar um período, porque não é um número racional, tá bom? Então essa é a grande característica dos valores dos números irracionais. Ele é um número infinito e não periódico, diferente do racional, que pode ser infinito, mas periódico, tá bom? Então vamos ver se a gente entendeu fazendo a classificação desses números aqui, ó. Vamos lá, raiz de 16. Raiz de 16 eu sei que dá 4, e 4 é um número racional, então eu coloco aqui um Qzinho. Raiz de 1 sobre 9. O que é 1 sobre 9? Presta atenção. Quando você pega uma raiz de uma fração, você pode quebrar ela em duas, tá? Então ficaria raiz de 1 e raiz de 9. Raiz de 1 é 1, 1 vezes 1 dá 1, raiz de 9 é 3. 3 vezes 3 dá 9. Então isso aqui é igual a 1 terço. 1 terço é um número racional. Olha a razão aí, a tua fração. Então é um número racional. Raiz de 11. Sabe que número vezes que número dá 11? Eu não. Então a gente sabe que é um número irracional. 0,555 é uma dízima. A gente acabou de provar que esse número é igual a 5 dividido por 9, lembra? Então é uma razão, é um número racional. E esse último aqui, né, raiz de 0,04. Olha só, isso aqui também não é difícil não. 0,04, como que se lê? Ó, décimo, centésimo. Então são 4 centésimos, tá? Você pode escrever aqui, ó. E aí a gente cai na situação que a gente fez há pouco. Quebra em duas raízes. 4, raiz de 4 e raiz de 100. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. Então é 2 décimos, 1 quinto, que é a mesma coisa, tá? Fração irredutível. Se é uma razão,
é um número racional. E aí você começa a diferenciar número irracional de número racional, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Valeu!